A linguagem brasileira de sinais e a língua portuguesa possuem diferenças que dificultam bastante a inclusão de surdos, como você vai conferir agora na próxima reportagem. Foi na infância que Diego Bernardo percebeu que havia algo de diferente em sua audição. Na escola, ele não conseguia ouvir direito seus professores e a relação com os colegas ficou cada vez mais difícil. Foi aí que ele descobriu a ausência total da audição. Quando eu era pequeno, eu não entendia nada. Eu comecei a prestar atenção na escola, nas explicações, falava e eu não entendia nada. Em casa, minha mãe me ensinou Libras, começou a fazer sinais e a perceber que eu não ouvia. Depois eu vim para a ADA e comecei a aprender e fui melhorando. A dificuldade auditiva não foi o suficiente para impedir o Diego de ouvir a voz que o motiva a seguir, mesmo diante de grandes obstáculos. Para um surdo, a socialização, a inserção no mercado de trabalho, a inclusão e até a qualificação profissional representam não o silêncio da surdez, mas de uma sociedade pouco inclusiva. Para um enorme desafio, a psicopedagoga Jussara Alvarenga dá um destaque. O grande problema dos surdos é na questão da alfabetização. Porque os sinalizadores, eles usam uma língua diferente, que é a Libras. Então, aprender o português para ele é aprender uma segunda língua. É mais ou menos assim que acontece. Em português, uma frase é construída da seguinte maneira: ontem eu passeei com o meu amigo. Em Libras é: ontem passear amigo. Em português, você tem os tempos verbais conjugados, Então, se você fala uma frase e eu coloco o verbo no passado, você sabe que eu estou me referindo a alguma coisa que já aconteceu. Na Libras, isso não funciona dessa forma. Os verbos, a conjugação do verbo, quem dá é o tempo. Então, eles precisam fazer uma marcação de tempo para que eles consigam entender se aquele fato aconteceu naquele momento, se aconteceu no passado ou se ainda vai acontecer. Essa é a diferença que dificulta a alfabetização do deficiente auditivo. O Diego mesmo passou por essa dificuldade com a língua portuguesa, quando realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Sim, foi muito difícil para ler as palavras. O português estava bem difícil. Como? Eu não via como. Tinha intérprete, mas era difícil de entender a explicação e ele era muito lento. Dentro do contexto do português, eu não conseguia entender. Mesmo não obtendo a nota suficiente para ser aprovado, ele não desanimou. Pretende fazer faculdade de pedagogia e se realizar profissionalmente. Eu fico olhando as pessoas que não têm família, que não tem ninguém para ajudar. Para aprender é difícil. É importante a ajuda da família. Tem que ir devagar, ir aprendendo, até chegar na faculdade. Formada em letras com Libras, a professora Silvana Trigo também é deficiente auditiva e um exemplo de que é possível a formação acadêmica. Perdeu boa parte da audição quando criança e, por isso, no amálgama entre os sentidos, aprendeu a ouvir e a falar de uma forma bem peculiar. Hoje ela é instrutora de Libras e presidente da Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo, a ADA. Sua experiência mostrou que a comunicação, incluindo a dificuldade com o português, é o que mais dificulta a inclusão dos surdos. Como são duas culturas diferentes dentro do mesmo lugar, Como o surdo tem uma língua, que é uma língua diferente do português, é uma língua dele, com uma estrutura gramatical diferente do português, acaba tendo essa divisão por causa da língua, O surdo tem dificuldade para aprender o português e o ouvinte, que a maioria não aprende a língua de sinais. Ela ressalta também que, mesmo com tantas campanhas e projetos de inclusão, é nítida a voz do preconceito. Nós somos taxados de muquinho, gaguinho, surdinho, sabe? Esses termos pejorativos, As pessoas nos tratam dessa forma, E por conta da gente não ouvir,
a gente tem algumas dificuldades de comunicação. No decorrer da vida, Diego, Silvana e tantos outros desenvolveram a habilidade de ouvir com o coração e aprenderam que no mundo ecoa o som da diversidade. Quando perguntado sobre sua reação ao ter consciência da sua deficiência, Diego surpreende. Eu sou feliz. No mundo existem várias pessoas, ouvintes, surdos, deficientes, pessoas diferentes, porém unidas. É difícil, mas as pessoas precisam ter vontade, precisam tentar.